Graça e a misericórdia e a paz de Deus, de Cristo Jesus, com todos seja. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite nós estamos aqui para compartilharmos da palavra de Deus com os amados irmãos. Um abraço a todos os membros, a todos os queridos irmãos da Igreja Batista Boas Novas. Que o Senhor esteja com vocês. São dias difíceis, mas não tenham medo. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Ele está conosco, é o nosso Deus, é o nosso braço forte, é a nossa cidadela, o nosso libertador, o nosso escudo, a nossa esperança. E que seja de fato sobre a sua vida, não só apenas em palavras que nós sabemos e conhecemos das Escrituras, mas em um relacionamento de intimidade e de comunhão com Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema confiança. Confia em Deus em tempos de calamidade. Confiança no Senhor em tempos de calamidade. O profeta Jeremias fala sobre isso. Na verdade, o Senhor Deus, através do profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 10, nós encontramos uma palavra da parte do Senhor que é muito propícia para o tempo que estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Que Deus aplique essa palavra em cada um dos nossos corações. Queridos, nós vivemos tempos calamitosos. São dias de tribulação profunda, dias difíceis, dias complicados. Pessoas estão morrendo enquanto nós estamos falando agora, nesse momento. Vidas estão perecendo. O mundo está sendo visitado por Deus. E essa ação do Senhor, ela não é inédita na história da humanidade. Muitas e muitas vezes Deus visitou o mundo. Para o cristão, para quem crê na Bíblia e confia na palavra do Senhor, é inadmissível evasivas do tipo Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um absurdum teologicum, é um absurdo teológico, doutrinário. Porque a Bíblia mostra de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus atuando em sua soberana vontade, tanto no julgamento como na manifestação de sua graça no mundo. E nós vemos isso como uma ação providencial de Deus na história, por Deus ter não apenas criado o mundo, mas ser o governador e o Senhor de tudo que existe, sendo Ele o Criador do tempo e também da história, mesmo Ele habitando a eternidade e não sendo contingente a tudo que acontece e a tudo que foi criado. Foi Deus quem enviou o dilúvio sobre o mundo na época de Noé. Visitou aquele mundo por causa da sua maldade, com águas impetuosas que varreu da face da terra todos aqueles homens maus e ímpios que existiam nela. E Deus recomeçou através do justo Noé
e de sua família. Do mesmo modo, foi Deus quem enviou a fome sobre o Egito para que pudesse levantar José como governador, poupar o seu povo e muitas outras nações da fome e conduzir a história da humanidade para a formação, a construção, a idealização de um povo chamado povo de Israel, para que através desse povo e dessa nação Deus trouxesse o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Foi Deus quem enviou na época do profeta Jeremias a nação babilônica, os babilônios, como um chicote de disciplina para corrigir o seu povo que havia abandonado a sua aliança que tinha sido feita com Deus desde o tempo de Moisés no Sinai. Por eles terem quebrado esta aliança, eles atraíram sobre si as maldições divinas, o julgamento de Deus, o juízo de Deus contra o pecado no mundo. Porque desde que o pecado entrou no mundo, ele trouxe rebelião e feriu a santidade e o coração de Deus. Por isso Deus visita o mundo com, às vezes, em tempos e tempos da história, calamidades, como furacões, as forças da natureza, erupções vulcânicas, maremotos, terremotos, ou fomes, misérias, pestes, pandemias, doenças. Tudo isso são uma ação de Deus no mundo, tendo dois propósitos primordiais. O primeiro, demonstrar a sua soberania e grandeza, a sua santidade e justiça em um mundo que se encaminha dia após dia para a rebelião, para a apostasia, para a oposição a Deus. O nosso mundo, ele é caracterizado pelo materialismo, pelo antropocentrismo. O homem colocou o homem como central e, consequentemente, abandonou a Deus. E é sobre isso que o texto que nós vamos ler, que nós vamos meditar, fala nitidamente. No versículo 5, diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, 5 a 6. Deus fala sobre aquele que não confia nele. A nossa geração, a nossa sociedade é caracterizada pela desconfiança de Deus. Ela não ama e não confia em Deus. E isso inclui tanto as questões seculares quanto as questões religiosas. Porque a política, a medicina, a ciência, ela é em sua essência, ou pelo menos naquilo que os homens a utilizam, na maneira pragmática como os homens a utilizam, é ateísta, contra a realidade de Deus e de sua verdade revelada, contra o cristianismo e o evangelho. Por outro lado, a religião, ela tem se transviado de Deus no quesito de que não tem servido a Deus por amor a Ele, mas tem servido a Deus como se Deus fosse um meio para que eles alcancem os seus próprios fins. E os próprios fins é a busca frenética pela felicidade do homem. E é nisso que consiste, ou que converge todas as ações e todos os movimentos da humanidade. A busca frenética e absurda pelo bem-estar pessoal e pela felicidade pessoal neste mundo, quando Deus já revelou em sua palavra que este mundo, em seu estado atual e em seu estado desde o princípio, desde a queda do homem, é um mundo que está debaixo da maldição e da rejeição de Deus. O mundo jaz no maligno. Deus rejeitou este mundo e está
criando novas todas as coisas, um plano redentor novo para recriar todas as coisas, de modo que quando o coração do homem está alicerçado neste mundo, consequentemente, ele abandona o propósito, as intenções e o coração de Deus e a própria pessoa de Deus, do Senhor Jesus, do Senhor Deus Trino, Santo e Perfeito. Por isso, Deus diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Ele não está aqui sendo contra a ideia natural de que alguém deve confiar em outro alguém. Não é isso que Deus está falando, como se o homem não fosse merecedor de algum tipo, algum nível de confiança. É impossível a vida em sociedade, em relacionamentos que não sejam marcados por algum tipo ou alguma espécie de confiança. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está dizendo é que é maldito o homem que confia no homem em detrimento de confiar em Deus. E no nosso tempo que nós estamos vivendo, nós vemos, eu identifico isso nitidamente no comportamento de um modo panorâmico, geral, das sociedades humanas. A busca prioritária, primordial, é a confiança na medicina, nas descobertas que a medicina faz. Ou a confiança na política, nos que os políticos podem fazer como recurso para dirimir ou diminuir essa pandemia. Ou a busca pelos conselhos da psicologia, da ciência, da sociologia, dos conhecimentos humanos, enfim, a busca constante por soluções humanas através de respostas humanas. Isso em detrimento de Deus. Não é que nós não devemos confiar naquilo que o Senhor nos deu, porque o conhecimento do homem, o próprio saber humano, é dádiva de Deus. As descobertas científicas, as coisas boas que procedem, que os homens conseguem construir, formar, idealizar, descobrir, tem a sua origem em Deus. Porque tudo que é bom e tudo que é proveitoso desce do Pai das luzes como dádiva. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, disse Jesus. Mas a questão é que muitas pessoas, têm depositado sua confiança nisso e se apartado do Senhor Deus. Quando coisas ruins acontecem no mundo, quando calamidades vêm sobre o mundo como uma visitação divina, é uma demonstração clara de que Deus tem propósitos. Um desses propósitos, o que eu citei, é Deus vindicar a sua retidão e santidade e a sua soberania. Mas o outro propósito é que Deus testa o coração do homem. Aqui, quando Jeremias escreveu estas palavras ditas pelo Senhor, o povo de Israel estava vivendo alienado de Deus, em rebeldia contra Deus e contra a aliança do Senhor, que o Senhor tinha feito com eles. Consequentemente, eles estavam tinham apartado seu coração do Senhor. Por isso Deus lhes disse, malditos são eles que confiam na carne e não confiam em mim. Eles serão como árvore que não produzirá o seu fruto, solitários no deserto, num lugar inabitável. E isso aconteceu, se cumpriu, porque eles foram expulsos de sua terra. A terra ficou inabitável. Poucos ainda permaneceram nela. A terra foi arrasada, o templo foi destruído, a cidade veio ao chão. Muitos morreram, pereceram de fome, de espada, pela peste e foram enviados para fora de sua terra, porque não confiaram no Senhor. Você confia no Senhor? Porque do mesmo modo Deus disse, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto.
Aqui há um nítido contraste e eu quero deixar bem claro que não estou fazendo aqui uma distinção apenas, simplesmente simplória de justo e injusto, como se o justo fosse perfeitamente imunizado e não fosse sujeito, e o injusto fosse totalmente visitado com o juízo de Deus. Não. Porque sobre justo e injusto vem sol e chuva, e sobre justo e injusto vem também as visitações de Deus. A grande diferença aqui é naquele que confia no Senhor e do que não confia no Senhor. Há muitos cristãos dos dias de hoje que não estão confiando em Deus, que estão duvidando até de que essa pandemia é uma ação de Deus no mundo, de que estão depositando a sua esperança nos governos, nas nações, nos homens, ou que estão sendo tentados, ou que já cederam à tentação de não darem mais confiança e credibilidade na verdade do Evangelho, das palavras de Deus, por causa do mal que bateu às suas portas. Por outro lado, há pessoas que não eram cristãs, mas que estão se voltando para Deus, se convertendo, abrindo seu coração, se arrependendo dos seus pecados e confiando no Senhor. A grande diferença é esta: o Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Neste caso, entendo eu que é por esse motivo que Deus continua falando sobre o coração do homem, dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? É um grande desafio. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. É muito difícil, é bem difícil a gente sondar o nosso próprio coração e conhecer-se a si mesmo. E é uma grande verdade o fato de que buscar o conhecimento de si mesmo nos melhora, nos transforma, nos faz entender quem nós somos e por que nós somos assim. E corrigir rotas, e corrigir sentimentos, e corrigir pensamentos. Porém, mesmo de nós mesmos, conhecemos muito pouco. A própria psicanálise diz que nós conhecemos apenas um pouco de nós mesmos, porque o que diz respeito à nossa consciência é a ponta de um grande iceberg. Porque todo o resto do iceberg é o subconsciente, onde está armazenado as maiores ou as mais amplas perspectivas de nós mesmos. É onde transitam nos corredores do nosso interior mais profundo aquilo que nós nem sempre conhecemos ou chega à nossa percepção, ao nosso conhecimento. Ora, se é tão difícil nós conhecermos a nós mesmos, quanto mais conhecermos o outro. Ninguém conhece o coração, a profundeza das intenções de outra pessoa, mas Deus conhece. Eu, o Senhor, ele diz, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Perceba isto aqui. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e os pensamentos. Eu entendo que momentos de calamidade são um teste de Deus também para o homem. Deus disse ao povo de Israel que o tinha deixado no deserto, ou que o fez permanecer e passar por provações no deserto, para prová-los, para saber o que se passava em seus corações, se eles realmente temiam e amavam ao Senhor ou não, se eles conheciam a Deus ou não, se eles tinham prazer no Senhor e na sua lei ou não. E a grande maioria deles pereceram no deserto, foram reprovados por Deus, não passaram no teste. Essa pandemia é um teste. Deus trouxe essa pandemia ao mundo também para
desvendar os segredos e intenções do coração. E muitos têm demonstrado os seus frutos de quem genuinamente são, dependendo de sua resposta diante de Deus acerca dessa pandemia, dessa calamidade. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo, provo os pensamentos. Com que objetivo? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus não poupou ninguém no que diz respeito às consequências dessa pandemia. Hospitais, postos de saúde, estruturas políticas, templos religiosos, filosofias de ministério, corações humanos. Deus está manifestando, está sondando e está disciplinando. Eu creio, obviamente, que tudo isso para a glória do seu nome, para o bem do seu povo e da humanidade. Mas o chamado do Senhor é precisamente para nós nesta noite acerca de nossa confiança em Deus. Você confia em Deus? Você confia no Senhor? Se você confia no Senhor, então há de concordar comigo de que a sua palavra tem se cumprido cabalmente. Deus faz com que essas coisas aconteçam como um mecanismo para legitimar as suas palavras e levar os homens a uma conscientização de quem eles realmente são, criaturas de Deus e dependentes de Deus. A nossa geração, o nosso tempo é mergulhado e centralizado no homem. Tem como perspectiva primordial o antropocentrismo. Isso em todos os setores da sociedade. Deus, de um modo ou de outro, nos visita no mundo, tendo em vista mostrar ao homem que ele é plena, completa e totalmente dependente, exclusivamente de Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus aos seus discípulos. Se há em nossos pulmões, é porque Deus nos concede esse fôlego. Se Ele retirar, nada o homem pode fazer. O homem cria suas estruturas para encontrar um porto seguro e uma segurança, uma estabilidade para si mesmo. Sempre há reveses, porque ele nunca consegue e nunca conseguirá criar um mundo perfeito sem Deus, no qual ele possa viver e habitar. Mas o que confia no Senhor, o Senhor é o seu alto refúgio e a sua habitação. Deus disse, eu esquadrinho o coração, eu sondo mentes e corações para dar a cada um segundo o proceder e o fruto de suas ações. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Esse é um tempo de nós confiarmos inteiramente em Deus e em sua palavra. De nos entregarmos de todo o nosso coração ao Senhor e de dizermos, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, tudo que sou, tudo que eu tenho é teu, estou em tuas mãos. Guarda-me, fica comigo. Porque eu estando em ti, o Senhor estando em mim,
nada importa mais. Porque quer eu viva e quer eu morra, quer eu respire, quer eu não respire, quer eu esteja aqui ou não esteja mais aqui neste mundo, estando eu no Senhor, serei sempre vencedor. Todo mundo conhece aquela historiazinha do alpinista que estava subindo a montanha, com cordas amarradas em sua cintura, e que se desequilibrou e caiu, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o que foi que ele disse? Ele clamou a Deus, porque não tinha outra solução. Ele não conseguia se soltar da corda, ele não conseguia subir, ele não conseguia descer. Ele precisava de uma solução. E ele pediu a Deus: Deus, fala comigo, o que o Senhor me disser eu farei, tem misericórdia de mim, salva-me. E Deus soprou aos seus ouvidos e disse: corte a corda. Você confia em mim? Então corte a corda. Mas ele não confiou e não cortou. De manhã foi encontrado por as equipes de busca e estava morto, a menos de 3 metros do chão. Qual é a corda que te prende? Deus está renovando a igreja, está transformando a igreja, está levando a igreja para uma consumação e uma transformação. Confia no Senhor. Espera nele. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Deus o livrará no dia do mal. A cidade de Jerusalém foi destruída, mas Deus livrou aqueles que confiaram nele e preservou-lhes a vida, assim como livrou o profeta Jeremias, que morreu de velhice. Ele viu a miséria e a tragédia sobre o povo, mas escapou porque Deus o sustentou. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Guarda esta palavra em teu coração. Porque é tempo de confiar no Senhor. Os seus desígnios, os seus planos, os seus projetos, os seus decretos, o seu beneplácito tem se cumprido e se cumprirá no mundo. E o que Deus requer de nós é que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E que nós nos amemos, porque as pessoas valem mais do que as coisas. Oremos pelas famílias que têm perdido pessoas. Oremos pelos nossos entes queridos, pela igreja, pela nação, pelas autoridades políticas, para que Deus dê sabedoria, entendimento diante de uma situação tão difícil. Para que o nosso povo, a nossa geração, pelo menos muitos deles, venham se voltar para Deus de todo o coração, de toda a alma e se entreguem ao Senhor e sejam salvos. Para que essa calamidade passe de sobre o mundo. Ou pelo menos seja superada e administrada para que nossa vida volte a ser uma realidade social. Você confia no Senhor? Se confia no Senhor, então a sua palavra diz, em 2 Crônicas 7,14, você conhece o texto? Diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Note bem, se o meu povo se chama pelo meu nome, isso é para quem confia e crê no Senhor. Se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Isso é uma promessa da parte de Deus, mas que pressupõe uma condição. Quantos têm chorado? Quantos têm se arrependido? Quantos têm buscado? O coração do homem é enganoso e corrupto e doente, é duro. Não se volta facilmente para Deus. Mas o povo de Deus que conhece o Senhor precisa se voltar primeiro, porque o juízo começa pela casa de Deus. Então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor.
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete curar a terra. Deus promete visitar o seu povo com despertamento. Em nossa igreja temos orado por despertamento, por avivamento, não só local, mas nacional, mundial. Eu creio firmemente que toda renovação verdadeira que chega ao coração do povo de Deus vem precedida por crises. Porque Deus nos chama primeiro para o arrependimento, para o quebrantamento. Que tipo de vida você levava antes dessa pandemia, como cristão, como servo de Deus? Como estava o seu coração? Que tipo de terreno era o seu coração diante do Senhor? Que nível de compromisso tínhamos com Deus? E como nos comportaremos depois de tudo isso diante de Deus? Porque a nação inteira, a nação evangélica que eu falo, inteira, estava e está precisando de uma total e radical transformação de dentro para fora. E só Deus faz isso, e Deus usa meios para fazer isso. E os seus meios são, por vezes, intensos e pesados. Mas confia no Senhor. Bem-aventurado é o que confia no Senhor, porque viverá. E verá dias bons e felizes na presença do Senhor. Deus te abençoe. Que Ele te abençoe ricamente nesta noite. Ore e busque ao Senhor, para que tudo isso passe. Mas para que do outro lado nós estejamos na presença do Senhor de pé.